Olá, aluno Sot, tudo bem? Bem-vindo a mais um Fast Learning, agora especificamente sobre o tema Introdução às Interações Gênicas. Lembre-se, quando a gente fala de genes e interações entre genes, elas podem ser de várias formas. Quando a gente fala de interações gênicas, a gente está falando de interações que fogem às regras, às leis propostas por Mendel. Como assim? Mendel propôs alguns postulados, alguns estudos dizendo que uma característica é resultado de um gene. Quando a gente está falando de um gene para uma característica, a gente está falando das leis de Mendel. Só que, na realidade, a maior parte dos nossos genes funcionam em interação. E é isso que caracteriza uma interação gênica. Quando dois ou mais genes vão se juntar, vão se complementar na hora de produzir um fenótipo, ou seja, dois ou mais genes para uma mesma característica. Isso daqui é importante e um principal exemplo que a gente tem dessa interação gênica se refere à nossa tonalidade. Quando a gente fala de tonalidade em humanos, a gente fala do tom da pele, do tom dos olhos, do tom dos cabelos. Perceba, ser loiro, ser moreno, ser castanho, ser ruivo é a característica. E são mais de 125 genes que interagem para a produção de uma característica só. E o que acontece? No caso da pigmentação humana, a gente tem os melanócitos, que são as células responsáveis por produzir a melanina. E essa melanina pode ser de duas formas. Eumelanina, com tonalidades marrom e preto, e feumelanina, com tonalidades amarelo ou avermelhada. Para a gente ter uma ideia de como é que essa melanina vai ser convertida em eu ou feumelanina, é gene que vai estar atuando para regular qual tipo de melanina uma pessoa vai produzir em seus melanócitos. Por exemplo, olha só como isso é fantástico. Uma célula da nossa hipófise produz um hormônio a partir dos seus genes, ou seja, é um gene que está localizado nas células da hipófise, vai produzir um hormônio e esse hormônio é o hormônio estimulante de melanócito. Esse hormônio estimulante de melanócito vai estimular a síntese de eumelanina com tons marrons e preto. Ou seja, a gente está falando de uma interação que começou lá numa hipófise, na base do nosso cérebro, que produziu um hormônio a partir dos seus genes. Lembre-se, a maior parte dos hormônios que a gente tem no nosso corpo são proteicos. E lembre-se também, um gene é DNA, esse gene pode ser transcrito em RNA mensageiro, esse RNA mensageiro pode ser traduzido em proteína e, nesse caso, é o hormônio estimulante de melanócito, que vai até o melanócito e ativa a conversão de melanina em eumelanina com tons de marrom e preto, e é o que dá essa tonalidade da nossa pele, dos nossos olhos, dos nossos cabelos. Ou seja, são vários genes, um conjunto de vários genes interagindo para uma característica. O cabelo loiro, o cabelo castanho claro, o cabelo ruivo, o cabelo preto, tudo isso é uma característica regulada por vários genes. Um exemplo clássico são as vias bioquímicas enzimáticas. Perceba, a gente tem um substrato inicial. Esse substrato inicial, essa molécula, vai ser convertida a partir de ação do gene 1, que vai ser traduzido numa enzima 1. Lembre-se também, a maior parte das enzimas que a gente tem são proteicas, ou seja, vieram originadas de um gene. Gene DNA, RNA mensageiro, proteína, que no caso uma enzima. Uma enzima que converte o substrato inicial numa primeira conversão molecular. Agora perceba, o gene 2 vai produzir a enzima 2, que vai converter novamente aquilo lá que estava no início. Agora, o gene 3 sintetiza a enzima 3, que vai fazer a conversão final, nos originando o produto final. O que acontece? Qualquer problema nesses genes que são responsáveis por essas vias enzimáticas pode dificultar ou impossibilitar a produção de um produto final.
Ou seja, se tem um problema no gene, vai ter um problema na enzima. Sem a enzima, não ocorrerá conversão. É isso. Até a próxima e tchau, tchau.